Caros irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós escutamos muitas leituras e, na verdade, não apenas as leituras, mas também as antífonas, as calendas, são tantos textos, as próprias orações. Toda a liturgia tem uma dimensão catequética, até mesmo os gestos, os sinais. Mas eu queria refletir a respeito de um texto que está lá no livro da Sabedoria. Não é um dos textos que nós escutamos, mas é um texto que está lá no livro da Sabedoria. Quando o autor desse livro medita sobre a noite da libertação do povo de Deus da escravidão no Egito, a noite do Êxodo. E ali no capítulo 18 ele usa algumas expressões que os padres da igreja, a liturgia da igreja, aplicou à noite do Natal. Existem vários paralelos entre a noite do Natal e a noite da Páscoa. Essas duas noites nós dizemos que são noites de luz. No meio das trevas brilha a luz. No precônio pascal nós dizemos a noite de alegria verdadeira. E na primeira leitura de hoje nós escutamos: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Jesus é a luz da luz. Deus é luz e nele não há treva alguma. No meio dessa noite nasce o Salvador do mundo. Um filho nos foi dado. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Mas então lá no livro da Sabedoria nós lemos assim: quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas, e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se, lançou-se, como um guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio. Como espada afiada, levava teu decreto irrevogável. A palavra onipotente de Deus, no meio da noite silenciosa, se precipitou do alto do céu e desceu até a terra. Do seu trono real precipitou-se como guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio. Foi o que aconteceu na noite do Natal. Na verdade, nós, para sermos mais precisos, deveríamos dizer 9 meses antes, por ocasião da Anunciação. A palavra onipotente de Deus desceu até a terra. Mas hoje Nossa Senhora, a bem-aventurada Virgem Maria, dá à luz Jesus, que é a luz do mundo, a palavra onipotente. E ele diz: quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava no meio do seu curso. Uma das características desta noite do Natal, além de ser a noite que é iluminada pela luz no meio das trevas, inclusive lá a gente sabe, no hemisfério norte, onde Jesus nasceu, é o solstício. É a noite mais comprida do ano, mais longa, o dia mais curto. Para nós aqui é o contrário. É a noite mais curta e o dia mais longo. Mas lá onde Jesus nasceu é a noite mais longa, o solstício de inverno para eles. Mas também uma noite silenciosa. Uma das músicas de Natal mais famosas é Noite Feliz.
mas o texto original dessa música diz noite silenciosa. No meio do silêncio daquela noite, enquanto todos dormiam, a palavra onipotente de Deus se precipitou lá do alto do céu para nos salvar, para nos redimir. Como também o sábado santo é o dia do grande silêncio, quando Jesus está morto na sepultura e no silêncio daquela noite, de repente, surge aquele tremor de terra e Jesus ressuscita glorioso do sepulcro. Ou seja, esses grandes eventos históricos salvíficos, esses grandes acontecimentos de Deus acontecem em geral no silêncio, no meio da noite, quando a maior parte das pessoas está dormindo. Por isso, durante todo o tempo do advento, nós escutamos a palavra de Deus dizendo para nós: ficai preparados com as lâmpadas acesas, sede vigilantes, porque não sabeis o dia nem a hora. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando. A palavra de Deus, no meio da noite, durante o silêncio, a palavra de Deus é pronunciada. O verbo eterno de Deus é pronunciado pelo Pai. O silêncio é muito importante, tanto na liturgia, quanto no nosso dia a dia. Nas orações, a gente vive num mundo muito barulhento, de muita dispersão, de muita distração, e o silêncio é essencial para nós percebermos a presença de Deus, para nós escutarmos a presença de Deus. Quem já passou pela experiência de, no meio da noite, você está assim, meio acordado, aquele silêncio, de repente você escuta um barulho no quintal, aí você fica sobressaltado, e você para e fica escutando atentamente. Parece que tem alguém no quintal, parece que tem alguém no telhado, parece que tem alguma coisa estranha acontecendo, e fica aquele silêncio e você prestando atenção. Tem alguma presença aqui. Então, do mesmo modo, se nós queremos escutar Deus, se nós queremos perceber a presença de Deus, nós temos que aprender a amar o silêncio. No silêncio desta noite santa, nós nos recolhemos, nós nos retiramos, nós viemos aqui para escutarmos Deus, para experimentarmos a sua presença. Existe até uma expressão que diz assim: o bem não faz barulho e o barulho não faz bem. O barulho não faz bem, o bem não faz barulho, o bem é discreto. E por isso nós temos que prestar muito atenção. Nossa Senhora no Magnífica diz que os soberbos, os orgulhosos se dispersam, se distraem, não são capazes de se concentrar, não são capazes de escutar, não são capazes de fazer silêncio, querem falar o tempo todo, e por isso não escutam a palavra de Deus pronunciada, o seu verbo que entra no mundo. Tem uma outra expressão que diz assim: uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta inteira que cresce. Então a gente fica muito atento a notícias ruins, tragédias, crises de todos os tipos, questões polêmicas que são suscitadas na sociedade por razões políticas, religiosas. As pessoas gostam, parece que gosta de ouvir, as pessoas gostam de ouvir más notícias. E uma árvore que cai faz um barulhão enorme. A floresta inteira está crescendo silenciosamente, sem fazer barulho. Mas uma árvore só que cai faz mais barulho do que a floresta inteira crescendo.
O bem não faz barulho, o barulho não faz bem. Nós temos que aprender a no silêncio, como a Virgem Maria, que é chamada de Virgem do Silêncio, Virgem silenciosa. A gente percebe nos velórios, né, como as pessoas gostam de falar. E elas chegam e elas querem falar tanta coisa e acabam falando bobagem. E acabam falando coisa que não deveriam. E há muitos momentos que exigem que a gente simplesmente esteja presente. E que a gente se cale. Mas as pessoas têm necessidade de falar, mesmo que seja para falar bobagem, mesmo que seja para dizer coisas impróprias, inconvenientes. Nós vivemos nesse mundo agitado, nesse mundo inquieto, e essa noite nos convida ao silêncio, escutar Deus. E não só esta noite. A igreja nos ensina uma prática muito bonita, que é a da Lécio Divina, a leitura orante da palavra de Deus, na qual a gente vai lendo e meditando sem pressa a palavra de Deus, vai como que degustando aquela palavra e assim vai gerando, a palavra de Deus vai sendo gerada em nós. Nós temos que ter esse hábito. São 4 passos que a igreja nos ensina da leitura orante da Bíblia. A primeira leitura, a gente lê, ou então a gente escuta, no caso da missa. Depois a gente vai meditando, como eu disse, degustando aquela palavra. O que Deus está querendo dizer para mim? Porque às vezes a nossa oração é só falar e nós não escutamos Deus. Então nós meditamos, depois nós oramos, falamos com Deus, respondemos aquilo que Deus nos disse e finalmente nós contemplamos. Nós deixamos que aquela palavra vá preenchendo o nosso coração no silêncio. É importante que a gente aprenda a fazer isso. Ler, meditar, orar, contemplar a palavra. Essa palavra de Deus que é o próprio Jesus, que se encarnou, que se precipitou lá do céu no meio da noite silenciosa. Todos estavam dormindo. Quem foram os que correram até a manjedoura, até o presépio? Os pastores. Porque os pastores estavam acordados enquanto todos dormiam. E estavam ali no meio da noite. Então eles viram e ouviram os anjos cantando e anunciando a grande alegria do nascimento do Salvador. Lá no começo da criação, Deus pronunciou o seu verbo, a sua palavra eterna, e o mundo foi criado. Na plenitude dos tempos, Deus pronunciou o seu verbo, Jesus Cristo, que se fez homem, e o mundo foi redimido, foi salvo por ele. Então, quando Deus pronuncia a sua palavra, tudo é criado, tudo é transformado. Nós, antes da comunhão, dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nesta noite santa, Deus disse a sua palavra, Deus disse o seu verbo, Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos salvar. Nós iniciamos a liturgia de hoje escutando o Salmo 2, no canto de entrada. O Senhor me disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. É o que o Pai disse para Jesus. É Jesus dizendo: o Senhor, o Pai me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E é curioso porque este salmo diz assim: por que os povos agitados se revoltam? Por que tramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido.
É o que nós vemos. Tantas forças conspirando contra Deus, contra a sua igreja. Mas nós não podemos nos concentrar nas más notícias. Nós não podemos nos prender às polêmicas vazias. Nós temos que nos concentrar na palavra de Deus, no Verbo eterno que se encarnou, que se fez homem por nós, para a nossa salvação. Então, os povos agitados se revoltam, conspiram as nações projetos vãos contra o Deus onipotente, contra o seu Cristo, contra a sua igreja. Querem que Jesus não esteja mais presente no mundo, que ninguém mais se lembre dele, que até mesmo no Natal as pessoas se esqueçam dele. Mas o mesmo Salmo diz assim: ri-se deles o que mora lá no céu, zomba deles o Senhor onipotente. Deus ri daqueles que acham que podem impedir o seu Cristo de reinar no mundo, impedir o seu Filho de estar presente no mundo, a sua igreja de anunciar o Evangelho. Deus zomba, Deus tira sarro desses que acham que podem calar a voz do Senhor. Então, mesmo que haja tantas vozes que se levantam contra Cristo, contra a igreja, nós que somos o seu povo, nesta noite silenciosa, nesta noite santa, estamos entre aqueles, os pastores, que ouviram. Nós temos que pedir à Virgem Maria, a Virgem silenciosa, que nos ajude a ter esses ouvidos adestrados, ouvidos de discípulos, para ouvirmos a voz de Deus, para percebermos a sua presença no meio de nós. Não sermos pessoas que passam pela vida distraídas, dispersas, agitadas, e que não têm tempo para estar com o Senhor, ouvir a sua voz e gerar a sua palavra. Nós temos que, como a Virgem Maria, encarnar Jesus, mas isso só acontece no silêncio, isso só acontece na quietude, no recolhimento, na intimidade com Deus. Então, que esta noite santa nos ajude, que esta celebração, esta Santa Missa nos ajude, para que Jesus venha de fato habitar em nós e esta palavra nos salve. Nós, dando a nossa adesão a essa palavra que se precipitou lá do céu e que veio salvar este mundo decaído, este mundo destinado ao extermínio, este mundo que jaz sob o maligno, mas Ele veio fazer brilhar sobre nós a sua luz. Ele, Cristo, é a nossa esperança. O Senhor hoje e sempre nos ilumine, o Senhor hoje e sempre encha o nosso coração de esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.